As bets destroem o seu cérebro. Esse é um vídeo que apareceu para mim no Instagram e que eu achei bem interessante, de um psiquiatra que ele tá falando a partir de um olhar neurocientífico como que é essa relação, como se dá essa relação das bets com o nosso sistema nervoso central, mais especificamente aqui do cérebro, como ele fala, né? E ele vai então trazer alguns argumentos e algumas perguntas para poder desenvolver a sua ideia, para poder explicar essa relação das bets com o nosso cérebro. E, enfim, então eu vou utilizar esse vídeo também para poder responder as perguntas que ele coloca, porque, como vocês vão ver, ele não necessariamente vai responder as perguntas que ele mesmo coloca, tá? Então vamos dar uma olhada aqui. Nesse vídeo você vai entender à luz da neurociência como funciona o vício em jogos. Por que muita gente começa no jogo, Por que muita gente começa no jogo? Então vou ficar atento às perguntas. muita gente continua jogando mesmo com perdas e Por que muita gente continua jogando mesmo com perdas? por que as apostas online são as mais perigosas de E por que as apostas online são as mais perigosas de todas? todas. Todos os tipos de vício conseguem se instalar da mesma forma. Eles invadem e sabotam um sistema cerebral maravilhoso do ser humano, que é o sistema de recompensa. Então aqui ele já começa falando uma inverdade, né? Porque ele está falando que todos os vícios acontecem da mesma forma, e ele fala do sistema de recompensa. Entre outras coisas, esse sistema modula nossa motivação e iniciativa, ajuda a modular a nossa sensação de prazer e bem-estar e até mesmo ajuda no nosso planejamento e decisão. Então é como Então ele está falando desse sistema de recompensa, especificamente aqui ele está falando da questão da dopamina, do sistema dopaminérgico, né? Que geralmente as pessoas utilizam a noção ou essa compreensão do sistema dopaminérgico para associar os vícios a ele. Contudo, a gente sabe muito bem, atualmente, que não se trata somente do sistema dopaminérgico quando a gente fala do vício. Até porque, quando a gente vai falar sobre vício, sobre dependência, não se trata do mesmo mecanismo. Uma dependência, por exemplo, em substância, como a dependência em álcool, não necessariamente funciona como a dependência em cocaína, como também não vai ser do mesmo jeito como a dependência em heroína. Até porque essas substâncias, elas agem de maneira diferente no cérebro. Então, não necessariamente vai se tornar algo que a gente observa, né, que vai afetar exclusivamente o sistema dopaminérgico e é a partir disso que gera essa dependência. Então é como se a gente tivesse 3 funcionários no cérebro. Um é responsável pelo alarme. O outro é o detetive, que avalia esse alarme e impulsiona a gente para agir. E o outro é o gerente, que vai decidir se a gente vai agir de fato e como a gente vai agir. E onde entra a dopamina nisso? Os neurônios que levam esse alarme de uma região para outra se comunicam através da liberação de dopamina. Por isso que a dopamina é tão importante nesse processo. Normalmente, eles trabalham em perfeita harmonia para te ajudar a sobreviver e prosperar. Agora, imagine o estrago que pode acontecer se alguém hackear esse sistema. E é exatamente isso que o vício faz de maneira geral e principalmente o vício em apostas. Olha o que acontece com cada funcionário. Primeiro, o sistema de alarme fica tocando o tempo todo com aquele monte de estímulos sem parar. Segundo, o detetive fica confuso. Ele começa a achar que tudo no jogo é super importante e nada é importante na vida real, onde os estímulos são menos intensos. Aqui eu só fiz uma pausa, né, para poder comentar algo que geralmente as pessoas costumam falar quando entram no vício de apostas ou vício de qualquer natureza com relação a uma tecnologia digital, como celular, rede social e por aí vai. Quando diz que isso não é real, né? Assim, então não tem relação com o mundo real. Sendo que não há nada mais real do que o uso de tecnologias digitais atualmente. A gente sabe, vocês que estão assistindo, vivem isso numa literalidade, né? Numa realidade que, enfim, essa dualidade entre o que seria o mundo virtual e o mundo real já caiu por terra. Porque a gente experimenta a gente tem a experiência pela tecnologia digital da mesma maneira que também nesse mundo real, entre aspas, né, nesse mundo concreto. Então essa separação, essa dualidade já não existe. Então o que a gente faz no mundo virtual, entre aspas, é também um produto ou uma relação real. E terceiro, o chefe, que é o córtex pré-frontal, fica exausto, toma decisões ruins de forma impulsiva e sem planejamento. Tudo nas plataformas de apostas é desenhado para bugar o seu cérebro exatamente desse jeito. Então não se trata apenas de ganhar o seu dinheiro, porque para chegar nesse objetivo eles vão destruir e dominar o seu cérebro. E aqui ele fala, né, então, como as plataformas são desenhadas para estragar o seu cérebro, para destruir o seu cérebro, para bugar o seu cérebro, para hackear o seu cérebro, né? E como se fosse algo, uma atividade passiva, né? Como se fôssemos passivos diante da plataforma.
Ou então, poderíamos até extrapolar essa ideia dizendo que todo mundo, então, que usa ou que apostou algum dia se tornou uma pessoa viciada, o que não é assim. A gente tem já algumas pesquisas que apresentam que a estatística é em torno de 10%, 15%, alguns de 20%. Depende da população, depende da cultura, depende da região, depende de muitos fatores. Inclusive até de gênero também a gente observa em que se desenvolve esse vício em apostas online. Com isso, não estou defendendo as apostas, né, ou falando que é tranquilo, que deve ser liberado e por aí vai. Não é a minha postura aqui, não estou defendendo, muito pelo contrário, inclusive. A questão é como que esse discurso costuma descrever o vício como se fôssemos passivos diante disso. Como se tratasse também de uma relação em que você usa e olha só, pronto, você foi dominado, você foi hackeado, você foi bugado e o seu cérebro, né, inclusive com essa descrição como se o cérebro fosse separado de você, né, separado daquilo que você pensa, daquilo que você é, e isso funcionasse dessa maneira. Mas vamos lá, né, que tá tudo dominando o seu cérebro. Tudo começa no primeiro contato. A interface é extremamente atraente, as cores escolhidas remetem à riqueza, sons empolgantes na vitória e o dinheiro é convertido em números na tela para causar uma desconexão que você está perdendo dinheiro de verdade. A partir disso, algumas estratégias são bem maquiavélicas. No início, eles fazem de tudo para causar uma impressão de que é possível você ganhar e que aquela experiência é agradável. Eles fornecem alguns créditos iniciais para você experimentar a plataforma e alguns pequenos ganhos vão funcionando no cérebro como uma espécie de imprint de que aquela é uma experiência favorável. Outro elemento crucial é a quase vitória que acontece toda hora. O jogo faz você sentir como se estivesse muito perto de ganhar, muito perto de uma grande tacada, incentivando você a tentar só mais uma vez e Essa questão da quase vitória é inspirada na teoria comportamental quando fala do reforço intermitente. Né? Quando se estuda a teoria comportamental, aliás, o Skinner, quando estava desenvolvendo essa teoria e também estava desenvolvendo os experimentos, né, do behaviorismo radical, ou da análise de comportamento, melhor dizendo, que é a parte experimental, o Skinner observa que quando o reforço não é contínuo, mas ele é intermitente, isso tende a aumentar, no caso, a frequência do comportamento do indivíduo que você está ali fazendo a modelagem do comportamento. Então, essa quase vitória é nesse sentido, né? A gente tem uma tendência a repetir um certo comportamento, a aumentar a frequência do comportamento diante de um reforço que ele não é contínuo, ou seja, é uma quase vitória, né? Você não ganhou, aí você tenta de novo, aí você não ganhou, aí você tenta de novo, aí você ganhou, e aquela vitória costuma ser, nossa, muito boa, e você tenta de novo, e por aí vai, né? Então, isso vai ter essa relação com a questão do sistema dopaminérgico que ele está falando. E esse só mais uma vez vai longe. Os programadores dessas plataformas conhecem muito bem todas essas estratégias que eu falei e trabalham para potencializar ao máximo tudo isso, inclusive personalizando as notificações e as micro-recompensas para o seu padrão de uso. Nesse vídeo você vai... Bom, então ele termina o vídeo e ele não responde as perguntas que ele mesmo coloca, né? Assim, ele não colocou por que a pessoa joga. Ele não falou por que a pessoa joga, né? Assim, o que leva alguém até o primeiro jogo. Ele descreve a plataforma, descreve uma certa atratividade, o design, por aí vai, mas ele não descreve um aspecto maior disso. E não estou dizendo que o que ele está falando está errado, né? Num campo aqui neurocientífico, que ele está tratando é certo, ele está descrevendo o modelo de funcionamento do sistema dopaminérgico. Bem, até então não tem nenhum equívoco com isso. A questão do porquê também de gravar esse vídeo é como a gente pode ir além desse modelo, pensando de uma maneira um pouco mais complexa com relação a isso. Quando ele fala sobre por que as pessoas jogam, por que vai ter o primeiro jogo, exclui, por exemplo, uma questão ambiental. Ambiental que eu digo no sentido social. Assim, que indivíduo é esse? Onde ele está localizado? De que maneira ele se posiciona socialmente? Isso não é falado. E quando a gente busca, por exemplo, estudos acerca da dependência de jogos, a gente observa que existem dois fatores muito importantes com relação à dependência de jogos. Uma, geralmente, são o que hoje se chama de experiências adversas da infância, ou como se chamava até algumas décadas atrás, que eram os traumas infantis. Então, indivíduos que apresentam traumas infantis que ainda não foram bem elaborados, que ainda apresentam algum sofrimento por conta disso, eles tendem, nessa fase adulta da vida, a terem alguns problemas de dependência. Bem, e aí as justificativas ainda tenta se entender, mas geralmente se entende, né, o que já existe até hoje, é uma espécie de que a pessoa está buscando lidar com esses problemas, buscando lidar com esse sofrimento que ainda permanece nesse indivíduo, nesse sujeito. De maneira que, ao buscar jogar, seja com aposta, seja qualquer outro tipo de dependência que se desenvolva,
isso funcione como um mecanismo de autorregulação com esse sofrimento. Bem, então aqui estaríamos uma primeira explicação com relação ao trauma. Eu poderia dar uma segunda justificativa que geralmente é o segundo público que apresenta sim dependência de jogos de maneira geral, né? Então, o primeiro é a questão da experiência adversa da infância, e o segundo são populações mais pobres, né? Ou empobrecidas, digamos assim, que seria a classe média baixa e classe baixa que costuma apresentar essa dependência de jogos. E aí, qual seria a explicação para esse público apresentar uma dependência de jogos? A gente pode entender, ou chegamos a começar a compreender, algo em torno da relação da renda, sobre as pessoas buscarem nas apostas, por exemplo, principalmente nas apostas, um meio de tentar aumentar a sua renda, tendo em vista que trabalhar nem sempre vai trazer esse aumento de renda. Então, ao começar a jogar, você pode, inclusive, ganhar, mas você também vai perder muitas vezes, até porque a tendência é que você perca. E tanto que, quando se fala aqui da questão da pobreza, também isso se apresenta para outras dependências de outros tipos de jogos e por aí vai. E também se explica isso porque, geralmente, pessoas que apresentam, pessoas pobres ou pessoas que moram em lugares precários ou algo assim, também têm menos acesso à cultura, têm menos acesso ao lazer, têm menos acesso a aquilo que seria de um convívio minimamente saudável, vamos dizer assim, né? Uma vida social minimamente saudável. E a única alternativa de lazer ou de sociabilidade se dá por meio online, se dá por meio de jogos, se dá por meio dessas tecnologias que foram se tornando cada vez mais acessíveis. Se antes ter um celular era uma espécie de luxo, antes no Brasil que eu digo até os anos 2000, hoje em dia cerca de, se eu não me engano, acho que são 95, 96% da população brasileira, né, já usa celular. Já tem, assim, inclusive tem acesso à internet por meio de celular. Mesmo que a pessoa utilize um aparelho barato, velho, alguma coisa assim, mas ela utiliza e ela consegue ter acesso a celular. Então essa é a primeira pergunta que não é respondida por meio desse modelo neurobiológico, desse modelo biomédico, né? Neurocientífico ou biomédico, eu posso dizer assim. Ele faz a segunda pergunta, né? Sobre por que as pessoas, mesmo perdendo, continuam a jogar. E ele traz a questão do sistema de dependência, o sistema de dopamina, como se isso fosse aquilo que fizesse com que a pessoa continuasse jogando. Tem um sentido nisso? Tem uma explicação neurocientífica com isso? A gente consegue observar que sim, vai se tratar disso. Mas é isso? Então a gente se torna simplesmente passivo em relação a isso? Bem, quando você observa também essas pessoas que apresentam dependência de jogos, se eu estou falando, né, que se eu apresento para vocês que o jogo ele se torna como uma espécie de autorregulação diante de um sofrimento emocional, então não se trata de você simplesmente parar, porque essa autorregulação se perde se a pessoa deixa de jogar. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto é a questão financeira, principalmente na questão das apostas. Quando a pessoa começa a jogar, a grande tendência é que ela perca. E se ela começa a perder, a chance é que ela também se torne e fique cada vez mais desesperada, tentando buscar ganhar novamente, o que nem sempre vai ser possível. E aí ela tenta, insiste, e ela continua jogando. Então a gente acaba observando, né, que falar da questão do jogar é muito mais do que você pensar apenas nesse modelo neurocientífico de dizer do sistema de dopamina ou desse sistema de recompensa. Porque a gente está falando daí de um sujeito que está se relacionando com uma tecnologia, né? E aí a gente acaba perdendo de vista justamente essa relação social, essa dimensão política também, quando a gente fala disso, acerca de como que como que são as vidas das pessoas, como as pessoas vivem, como elas estão vivendo, como que, então, como elas se localizam nesse meio social. E a terceira pergunta, né, que ele fala, né, por que as apostas são as mais perigosas? Isso também ele não responde. Apesar de ele descrever da plataforma, falar do sistema dopaminérgico, por aí vai, de ser atrativo, mas ele não responde essa pergunta. E aí a gente precisa entender, né, que atualmente, na verdade, algumas décadas, na verdade, né, quando fala disso, os salários das pessoas não têm aumentado. O custo de vida tem aumentado e os salários, a renda das pessoas não tem aumentado. No Brasil, especificamente, se a gente for falar disso, tem dados que mostram que para as suas famílias poderem subir ou mudar de classe social, mudar no sentido assim, nem é de ser pobre para rico, mas pobre para classe média, isso leva em torno de 8 gerações, se eu não me engano, são 8 ou 9 gerações, para que uma família possa mudar de classe social. Esse é o tempo que se leva para poder mudar de geração, né? Então a gente está falando aqui de algo praticamente impossível, né? Como se a gente vivesse numa sociedade de castas. E o jogo se apresenta assim como uma possibilidade para essas pessoas. Por quê? Porque alguém ganha. Porque alguém faz também propaganda que ganha. Porque é demonstrado dessa maneira como se a pessoa ganhasse. Então, isso que é vendido também, e aí a gente tem que trazer o marketing, a propaganda também como algo muito importante para isso, mas isso não é somente isso que a gente fala.
né? São também são as Big Tech, as plataformas que permitem a divulgação, como acontece, né? Essas propagandas disso, são também a falta de política pública com cerca das propagandas e de como isso é permitido no nosso país, né? Porque já que é permitido. E aí a gente entra nesse ponto, né? Sobre como que isso é colocado e tão acessível, tão fácil de jogar e de apostar, certo? Porque jogos, vamos falar aqui de apostas, existem. É difícil você mensurar desde quando que existem essas apostas na sociedade, né? Ou na humanidade. As pessoas apostam, as pessoas jogam. A questão é que também existem tipos de apostas, tipos de jogos, e quando a gente fala das apostas online, elas são sim, de fato, muito mais acessíveis por serem no celular, por estarem aí, e por a gente ver, né, como se vende muitas vezes como algo fácil de enriquecer, né? Eles também dão ali um pouco a mais para vocês, já para poder começar, né? Tem toda aquela questão que vocês já devem estar, enfim, já devem estar sabendo muito bem disso. Enfim, mas dizer o porquê que é o mais perigoso, a gente precisa de fato refletir um pouco sobre isso, entendendo que no Brasil existe uma massa da população que se encontra no que a gente encontra de extrema pobreza ou de pobre ou pobreza, né? Especificamente, no último dado que eu vi do IBGE, 90% da população vive com uma renda per capita menor do que R$ 4.000, 4.100 e alguma coisa reais. Isso é algo absurdo quando a gente pensa então nesse nível de desigualdade do nosso país. Então, existe 90% das pessoas no Brasil que estão buscando ascender socialmente e que não conseguem, por motivos diversos. E acabam, então, caindo ou buscando, né, por meio disso, caindo, vou evitar essa palavra por conta justamente da questão de uma passividade, buscando alternativas, e o jogo vai se vender ou vai aparecer para as pessoas como alternativa, certo? Bem, então esse é um vídeo, né, que eu quis comentar, também conversar com essa área neurocientífica, trazendo também um outro olhar para vocês. Se vocês gostaram, deixa um like, deixa um comentário para a gente continuar discutindo sobre isso. E se vocês acham interessante esse tema, discutir uma espécie de ciberpsicologia, né, de uma psicologia também com relação às tecnologias, conheça a Formação Ciberesquizo, a plataforma onde eu produzo cursos, várias aulas desse campo da ciberpsicologia a partir de um olhar da esquizoanálise, tá? Então veja os links aqui abaixo. Conheça lá a formação e se inscreva se achar interessante, certinho? Então agradeço vocês, até o próximo vídeo e tchau, tchau.